Paz do Senhor, irmãos. Eu quero cumprimentar cada um com a paz do Senhor nesta noite. Através deste vídeo, eu queria contar para os irmãos o que Deus fez na minha vida, um milagre que Deus fez através da minha vida, que para mim foi um milagre muito grande que Deus realizou na minha vida, que quando eu descobri que eu engravidei da minha filha, eu tinha uma vontade muito grande de engravidar. Foi no ano de 2006 que eu engravidei dela. E no momento que eu descobri que eu estava grávida, eu tive um problema muito sério na minha saúde. E eu não sabia que eu estava com um problema muito sério no meu útero. E foi no momento quando eu descobri que eu estava grávida dela, eu tive o início de um primeiro aborto. Fui para o hospital muito ruim, passando muito mal. E quando eu cheguei ali no hospital, que os médicos me examinaram, fizeram exames e viram que eu não tinha perdido ela, mas constataram que eu ia ter uma gravidez de muito risco. E pronto, eu sofri muito na altura, eu tive uma dilatação dela. E ela, com 4 meses já que eu estava grávida dela, ela já ficou em posição para nascer. Foi uma gravidez muito complicada, porque foi gerada uma ferida muito grande no meu útero, tipo formação de um câncer. Mas naquele momento nós nos desesperamos, mas no fundo da minha alma eu acreditava que Deus, Ele tinha um milagre, Ele tinha uma providência certa para a minha vida. Como Deus tem sempre uma oportunidade, um escape, uma vitória para cada um de nós, para a minha vida, para você que está vendo este vídeo. Às vezes você que está vendo esse vídeo neste momento está passando por uma enfermidade difícil, por um problema difícil no seu casamento, ou na sua vida espiritual, na sua vida material. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem a solução para tudo. Eu quero te dizer que Deus, Ele nunca nos desamparou. E naquele momento eu fiquei muito angustiada por aquilo, por saber que eu tinha uma criança no meu ventre e por saber que a qualquer momento eu poderia perdê-la. E eu me lembro uma certa vez que eu procurei o meu pastor, o pastor Elifelete, falei com ele do meu problema que eu estava atravessando na minha gravidez. E depois do que eu conversei com ele, eu falei com ele falei, pastor, eu estou pensando em desistir da caminhada, porque a luta está grande, a dificuldade está grande, e esse problema no meu útero, essa ferida, cada vez mais que a minha filha crescia, ela desenvolvia no meu ventre, essa ferida ela crescia de uma forma muito grande, e era perigoso, os médicos diziam que era muito perigosa aquela ferida, e eu fui acompanhada por remédios muito fortes para minha filha ficar sendo sustentada no meu ventre. Mas naquele dia eu cheguei no gabinete do meu pastor, desesperada, falando para ele que eu já não aguentava mais aquela situação. E no momento que eu disse para ele que eu estava pensando até mesmo em desistir da caminhada, em querer retroceder, ele disse para mim uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. E quem sabe esta palavra sirva para você nesta noite. Você que vai estar ouvindo este vídeo, não desista. Ele falou para mim, falou assim, irmã Renice, com Deus está difícil, imagine sem Deus. Irmãos, às vezes nós pensamos que a nossa dificuldade nunca vai ter fim, mas eu quero te dizer que vai ter fim. E na altura, logo após, com 7 meses de gravidez, eu tive o terceiro início de outro aborto da minha filha, e desta vez foi pior, eu tive muitos sangramentos, fui para o hospital novamente, ali fiquei em observação por algumas horas, e graças a Deus o Senhor sempre estava ali com a mão dele, sustentando a minha filha, me sustentando, porque eu creio que Deus usa as coisas mínimas para confundir aquelas que são grandes, aquelas que às vezes ninguém acha que é impossível, que para os médicos eles achavam aquilo impossível da Esther estar viva até hoje, estava viva no meu ventre, mas eu quero louvar a Deus porque o Senhor, Ele que estava sustentando, porque nós sabemos que é o Senhor que dá o fôlego de vida.
Então, no momento que eu fui para aquele hospital, bateu uma angústia muito grande na minha alma e eu me lembrei do hino 193, porque te abates, ó minha alma. Às vezes nossa alma nos abate por causa das dificuldades e das circunstâncias, mas aquele hino falou muito profundo na minha alma naquela noite, naquele leito de hospital. E quando eu cantava aquele hino no pensamento, as lágrimas rolavam no meu rosto, porque eu sabia que o Senhor, Ele me visitava naquela hora. Porque eu sabia que o Senhor, Ele tinha uma cura para mim. E no momento que eu saí daquele hospital, eu falei: Senhor, se tudo que eu tenho passado é permissão do Senhor, que o Senhor possa nos dar a vitória, que o Senhor possa nos guardar nesta gravidez. E às vezes eu pensava em desistir, irmãos, mas nós nunca podemos desistir. Por mais que tudo às vezes parece difícil, eu quero te dizer que você nunca desista. Por mais que às vezes você ache que você está sozinho, eu quero te dizer, não desista. Porque Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, Ele ali estava só. Todo mundo ali o abandonou. Quando Ele sofreu aquelas chicotadas, foi pela minha vida e foi pela tua vida. Então tudo aquilo passava na minha cabeça naquela hora, e eu vim para a minha casa muito angustiada com aquilo, porque eu tinha medo de eu perder a minha filha. Eu tinha muito medo de perder ela. Mas, ao mesmo tempo que eu estava com medo, eu confiava em Deus. E por que não até mesmo dizer que às vezes na angústia a gente nos desespera? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas o Deus que fez a promessa, Ele é o Deus que Ele vai até o fim conosco. E eu me lembro uma certa vez que Deus usou uma pessoa para falar comigo e disse que o que eu tinha passado na minha gravidez, Deus ia fazer eu superar no meu parto. E eu tive um parto normal da minha filha, foi um parto normal, só que antes de eu ter ela eu tive o terceiro início de aborto. Fui para o hospital novamente com aquele terceiro início de aborto e foi ali naquele momento que eu voltei para a minha casa. E depois passou uns 15 dias, ela nasceu com 8 meses que eu retornei para o hospital. E foi no que eu ganhei ela ali, e Deus ali, eu vi poderosamente a mão de Deus no meu parto. Eu vi que Deus fez um milagre no meu parto. Só que depois que eu ganhei a minha filha, eu passei muito mal. E aquela ferida no meu útero desenvolveu mais ainda depois que eu tive ela. E depois que eu retornei para minha casa, terminei o meu resguardo e voltei para a revisão de parto. Quando eu voltei ali para a revisão de parto, a minha médica me examinou, falou assim: Reni, a sua ferida cresceu muito nesses últimos dias. Então ali naquele momento eu fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei muito angustiada porque ela falou assim: Reni, você já não pode ter uma vida mais normal. Você agora tem que ser medicada, você tem que se controlar em muitas coisas. E quanto mais o tempo passava, mais aquela ferida desenvolvia no meu útero. E aquilo, a médica virou para mim que aquilo podia ter a possibilidade, se eu não me tratasse, se eu não tirasse o meu útero fora, aquilo poderia se tornar em um câncer. E naquele momento, quando ela me falou aquilo, que eu teria que tirar o meu útero fora, eu lembrei da passagem de Ana, que quando Ana pedia a Deus por Samuel, e quando ali Ana estava chorando perante o altar, pedindo a Deus por um filho, e Deus deu um filho a Ana, mas Ana não ficou somente um filho, Deus deu mais filhos para Ana. E foi o que eu pedi ao Senhor, que o Senhor me desse mais filhos, que Ele me desse mais uma oportunidade de poder ter mais um filho. E naquele momento que eu voltei para minha casa, falei para o meu esposo o que estava acontecendo no meu útero, o problema que eu estava atravessando no útero. E conversando com ele, expliquei a situação toda para ele. Ele começou a me ajudar, nós começamos a orar, a pedir ao Senhor por uma cura, que o Senhor fizesse a vontade dele na nossa vida. E o Senhor, Ele fez a vontade dele na nossa vida. Eu me lembro um certo dia que nós estávamos tendo um culto aqui na igreja, na nossa igreja sede, e o pastor Janilton, ele estava pregando naquela noite, e Deus olhou ele e falou que ali naquela noite tinha uma irmã que estava com um problema muito sério no útero. E para aquela irmã, que ela fosse ali na frente receber a oração.
Eu fiquei com muita vergonha de ir ali na frente receber aquela oração, não pelo problema, mas é pela circunstância de eu estar com um problema no útero. Eu fiquei com muita vergonha de expor o meu problema para as pessoas, ver que eu tinha um problema muito sério no meu útero. E eu fui ali naquela hora receber aquela oração, e eu senti como se Deus ali naquele momento tivesse me visitado. Eu senti como que Deus ali naquele momento tivesse feito um milagre na minha vida, naquele momento daquela oração.